continuidade à nossa matéria, mas agora nesse formato EAD à distância, eu gravei então essa aula para vocês e hoje o foco é falar sobre teorias ácido-base. Mas antes vamos fazer uma revisão. Então eu estou aqui na apostila, aquela que vocês receberam no início do curso, que começa falando de soluções aquosas e as importâncias dessas soluções. Uma das primeiras coisas que nós definimos foram as espécies que estariam presentes em água, né, quando dissolvidas em água, e o que eram eletrólitos fortes, fracos e não eletrólitos. Então, nós temos aqui na apostila, né, um conteúdo sobre esse assunto, mostrando então que as substâncias que são eletrólitos fortes dissociam totalmente em relação às cargas que vão estar presentes na solução, enquanto os eletrólitos fracos vão dissociar parcialmente e ainda vão manter parte da substância na forma não dissociada na reação, então, reversível, tá? Os não eletrólitos não vão dissociar cargas, não vão apresentar cargas em solução. Depois de definir, então, esses eletrólitos e não eletrólitos, nós também vimos que é possível calcular o grau de dissociação de uma substância química considerada eletrólito fraco, aonde o grau de dissociação vai ser uma medida do número de moléculas dissociadas pelo número de moléculas totais presentes. E esse número de moléculas dissociadas pode ser encontrado pela constante de equilíbrio que descreve essas reações reversíveis, que seriam então as reações que vão dizer para a gente quanto vai estar deslocado para o lado de produto e quanto para o lado de reagentes. E o número de moléculas totais seria a concentração total adicionada naquela solução, tá? É possível transformar o grau de dissociação em porcentagem de dissociação, basta multiplicar essa razão aqui por 100, tá certo? Nós fizemos exercícios, né? E vimos como calcular o grau de dissociação do HCl, que é um ácido forte, então que seria de 100%, o grau de dissociação de um ácido fraco, como o ácido acético, o grau de dissociação de uma substância não dissociável, que portanto é um não eletrólito, como a sacarose, que daria um grau zero. Tá? Então em sala, né, nós fizemos esses cálculos já. E depois, então, de estabelecido essa relação dos eletrólitos, temos aqui na apostila mais alguns exemplos de ácidos e de bases fortes e fracos e as suas relações com os equilíbrios químicos. Então, o equilíbrio vai ser aquela situação que descreve quanto da reação vai ser deslocada para o lado direto e para o lado inverso, que seria o quanto dos meus reagentes se transformam em produtos e o quanto dos produtos ainda retorna para reagentes. E pelo princípio de Le Chatelier, nós sabemos que esses equilíbrios podem ser deslocados devido a algumas perturbações, como variações de temperatura, de pressão, de concentração de reagentes ou de produtos. E temos aqui, né, na apostila alguns exemplos de variações de acordo com temperatura, com pressão e também com concentrações. Esse deslocamento de equilíbrio vai acontecer por causa do efeito de ação das massas, atendendo à lei da ação das massas, que vai resultar, né, no fato de que o equilíbrio, na verdade, é um estado dinâmico, no qual a velocidade das reações direta e inversa são idênticas. Então, o equilíbrio, na verdade, não é um ponto estático, aonde se chegou em um ponto específico da reação, mas sim um estado dinâmico, na qual se observa que a reação direta, isto é, de reagentes para produtos, vai estar acontecendo, mas também vai estar acontecendo a reação inversa, que é de produtos para reagente, mas que ambos vão apresentar a mesma velocidade. E é isso que descreve o próprio equilíbrio, a própria constante de equilíbrio. Então, o equilíbrio é um estado dinâmico, isso não pode ser esquecido, ok? A reação não para, ela acontece, na verdade, com a mesma velocidade, tanto de um lado quanto para o outro. E as constantes de equilíbrio são descritas de acordo com essas velocidades, sendo substituídos, então, pelas concentrações envolvidas.
E temos vários equilíbrios diferentes, porque existem vários tipos de reações diferentes. E então temos aí a origem de várias constantes com nomes específicos. O Kw, que é a constante de associação da água, o Kps, que é o produto de solubilidade, aonde um dos componentes dessa reação em equilíbrio é um sólido, né? O Ka, que é específico para substâncias ácidas, o Kb para bases, o beta ou Kf, que seria constante de formação quando se envolve íons complexos nas reações, K redox, que é a constante em sistemas de óxido-redução, e o Kd, que é a constante de partição em um equilíbrio que vai envolver, então, partição de um certo elemento na fase orgânica e na fase aquosa, numa distribuição, pensando em processos de separação, tá certo? Então, isso tudo nós vimos, e inclusive esse foi o ponto final da nossa última aula. Agora, na sequência, nós precisamos fixar o que ocorre, então, nessas reações, pensando na característica da teoria de ácido-base. Quando a gente tem uma reação em solução, uma das nossas principais posturas, né, é tentar observar, devido a manifestações físicas, se essas reações realmente estão acontecendo e para que lado elas estão acontecendo. Então, é comum fazermos observações do tipo se está ou não está liberando gás, que tipo de gás que é, se ocorre mudança de temperatura, esfriando ou aquecendo tubos, se ocorre mudança de cor, se há formação de sólidos ou de substâncias pouco solúveis e assim por diante. E vários grupos de substâncias vão poder ser observados por essas questões aí. E o que está envolvido em todos os tipos de reações em meio aquoso é a autodissociação da água, que seria então a liberação de H+ e de OH- da própria água na sua autoprotonação, que dá origem ao Kw, que é o K, é a constante de ionização da água, né? E que dá também origem ao que nós conhecemos como escala de pH. Por quê? Porque o Kw tem um valor de 1 × 10⁻⁴. Então, se a gente fizer a conta aqui pelo K, que é escrito como H+ vezes OH-, e calcular a concentração de H+ e de OH-, conhecendo a constante de 1 × 10⁻⁴, é possível saber que a concentração então de H+ e de OH-, se elas forem iguais, elas vão equivaler a 1 × 10⁻⁷ mol por litro. Isso seria o que se encontra numa solução neutra. Porém, quando existe um excesso de H+ relativo ao OH-, então H+ é maior do que a concentração de OH-, a nossa solução se apresenta como um ácido, e na escala de pH nós temos valores de pH menores que 7. No caso de uma solução onde a concentração de OH+ excede a concentração de OH-, excede a concentração de H+, nós temos então um pH representando uma solução básica, e o valor de pH na escala seria maior que 7. Isso tudo pela teoria, então, de Arrhenius. Então, essa é a teoria ácido-base que classifica as substâncias de acordo com o postulado por Arrhenius, né? Então, devido a essa teoria, nós conseguimos reconhecer os ácidos como substâncias que aumentam a concentração de H+, porque em solução aquosa vão liberar H+, e as bases aumentam a concentração de OH-, porque em solução aquosa vão liberar íons OH-. Então, isso pela teoria ácido-base de Arrhenius. Ainda por essa teoria, quando se reage a ácidos mais bases, se forma como produto de reação sal e água, ok? O problema dessa definição é que ela é bastante restrita, porque ela só se aplica às soluções aquosas, né?
para esses tipos de categorias, então, de substâncias. Mas, por essa categoria, né, por essa definição, nós teríamos, então, a classificação de HCl como ácido forte, de NaOH como uma base forte, porque atendem esse conceito, esse princípio, e, portanto, liberam, respectivamente, H+, ou OH- em água. Ainda é necessário, né, lembrar que, na verdade, a água e os íons H+, eles podem se apresentar como clusters, e por isso que a gente, às vezes, representa H+, como H3O+, que seria a própria reação do H2O mais H+ do meio, tá? Bom, existem outras substâncias e existem outras possibilidades. Então, e foram criadas outras teorias para atender essas outras classificações. Então, existe o conceito de ácido-base, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, que são dois pesquisadores diferentes que chegaram à mesma conclusão, de que, na verdade, um ácido deve ser classificado toda vez que houver uma substância que doa H+ para o meio, e base deve ser aquela substância que aceita H+. Então, agora a base não precisa mais conter OH-, não precisa doar OH- para a solução aquosa, mas sim basta que ela aceite H+. Um exemplo pode ser o próprio HCl, que já era classificado como ácido de Arrhenius e continua sendo um ácido de Bronsted-Lowry. Por quê? Em meio aquoso, o HCl ainda aceita o próton, quer dizer, ainda doa próton, né? Então, ainda libera aquele H+, como a Arrhenius disse, e, portanto, ele também é um ácido de Bronsted-Lowry, porque ele doa próton para a água. A água nessa reação, simples aqui, né? Ela vai se comportar como uma base. Por quê? Porque ela agora vai aceitar esse próton do HCl. Então, por esse conceito de Bronsted-Lowry, nós ampliamos as classificações e o H2O, na verdade, vai se comportar como uma base. Em outras reações, a água pode se comportar como um ácido. Então, esse conceito de Bronsted-Lowry, ele é sempre relativo. Um vai ser o ácido, o outro vai ser a base, mas de acordo com a solução, podemos ter comportamentos diferentes. A água, portanto, é considerada uma substância anfótera, que pode ser tanto um ácido como uma base, de acordo com quem for o outro participante da reação. No conceito de Bronsted-Lowry, existem pares conjugados, e em um equilíbrio, a gente vai ter um ácido e uma base conjugada, uma base e um ácido conjugado como produtos da reação, que é o que está sendo demonstrado pela alta protonação aqui da água. Por quê? Enquanto o H2O no lado dos reagentes acaba doando um H+, e, portanto, se comporta como ácido, a outra molécula de água presente aqui aceita esse H+, e se comporta como uma receptora de prótons e, portanto, é classificada como uma base. O H3O+, que é o produto dessa reação, por ter um H+, que pode, então, ser doado na reação inversa, se comporta como por ter um H+, que pode ser doado na reação inversa, se comporta como um ácido, enquanto o OH- acaba se comportando como uma base, porque vai aceitar aquele H+ para ser transformado em H2O. Portanto, o que deve ser observado é ponto a ponto da reação para que seja possível fazer a classificação. Doadores de prótons. Maior concentração de íons H3O+, acima do valor determinado na autodissociação da água. E base receptor de próton, menor concentração de íons H3O+, qualquer substância que forneça OH- vai ser uma base porque retira H+, com formação de água. Então, quem é ácido de um lado da reação
do outro vai ser base e quem é base do outro vai ser ácido. E vice-versa, porque eu também posso ter o comportamento olhando a reação do lado da reação inversa, né, que seria de produto para reagente, ok? Aí um outro exemplo aqui, agora mostrando qual seria o comportamento da amônia. Então, NH3 em meio aquoso, numa reação envolvendo a própria amônia, e sendo possível visualizar que ela também pode se comportar tanto com ácido quanto como base, porque vai aceitar e doar prótons nesse meio. Tá ok? Então, o que manda na definição de Bronsted Lowry é exatamente isso. Quem doa próton é ácido e quem recebe próton é base. Existe um terceiro conceito, né, que é o conceito de Lewis. Então, o conceito ácido-base de Lewis, a teoria moderna de ácido-base de Lewis, vai dizer que o nosso ácido vai ser um aceptor de par de elétron. Então, aqui o foco não é mais próton, não é mais OH-, mas sim pares de elétron. Pelo conceito de Lewis, ácido de Lewis vai ser um aceptor de par de elétron, enquanto base de Lewis vai ser um doador de par de elétron. Nessa reação aqui da água, H+ vai se comportar como um ácido de Lewis, porque vai aceitar par de elétron, e OH- por conta de ter pares de elétrons sobrando, então vai se comportar como um doador de pares de elétrons e vai ser uma base. Outras reações que podem ser classificadas de acordo com a teoria de Lewis não envolvem H+, não envolvem OH-, como é o caso aqui da complexação do ferro. Então, o ferro, o cátion, né, ferro 3+, quando em reação com SCN-, vai formar um complexo que a gente já conhece, né? E na formação desse complexo, a gente pode, na verdade, fazer também a definição de Lewis, porque o H3+, ele vai ser um ácido de Lewis, porque a tendência dele é aceitar o par de elétron que o ligante SCN- vai fornecer. Então, o SCN- vai ser a nossa base de Lewis, porque vai doar par de elétrons. Todos os íons metálicos têm a tendência de ser ácidos de Lewis, e vão ter diferentes forças, né, diferentes afinidades pelo ligante, e os ligantes têm essa tendência de serem bases de Lewis, porque, em geral, todos vão doar par de elétron. Então, aqui nessa outra reação de exemplo, NH3 reagindo com BF3, o NH3 ainda vai ser um doador de par de elétron, e o BF3, na verdade, vai ser um aceptor de par de elétron, então vai ser um ácido de Lewis. E a reação se completa dessa forma por coordenação. Então, um resumo, né, seria exatamente esse: 3 teorias, Lewis, Bronsted e Arrhenius, aonde Lewis, ácido, vai ser o que aceita par de elétron e base o que doa par de elétron. Bronsted-Lowry, o ácido vai ser o doador de próton e a base vai ser o aceptor de próton. E Arrhenius vai ser aquela substância ácida se fornecer H+ para o meio, então dissociar e liberar H+, enquanto a base vai dissociar e liberar OH- para o meio. Temos alguns outros exemplos aqui, né, na apostila, inclusive também tentando classificar por força de afinidade e relações, então, de ácidos mais fortes ou mais fracos. E a ideia agora, então, é fazer exercícios. Então, tem algumas outras figuras ilustrativas desses conceitos, né? Alguns ácidos e bases sendo comparados para mostrar a ação, então, numa escala de pH aqui, né? Que a gente já sabe que vai de 1 a 14, e a classificação de força de acidez e de basicidade. Ok?
E a ideia, então, é fazer exercícios. Quais exercícios vão ser passados agora para vocês? Essa lista aqui. Então, essa lista vai estar disponível lá no portal. E a ideia é que vocês façam um estudo dessa lista e tentem resolver da melhor forma possível. Tem uma explicação aqui adicional também, alguns exemplos aqui na própria lista. E aí se segue para os exercícios. Essa lista não é minha, né? Eu postei uma outra lista para vocês, que também tem exercícios de ácidos e bases, e que servem para estudo. Essa lista aqui é direcionada só para fechar essa aula, então, e para ver a fixação do conteúdo e do conceito abordado. Ela não vai valer nota, ela serve para estudo, ela tem depois eu vou passar para vocês o gabarito, né? Que na verdade já está aqui disponível na própria lista. Então, aqui no final da lista tem um gabarito já proposto, né? E vocês façam então o uso da lista para visualizar o quanto entenderam do assunto. E na aula que vem a gente vai dar continuidade a esse tópico. Façam também os exercícios da minha lista, que está no portal, e tirem as dúvidas. Então, até semana que vem a gente vai estar conversando sobre esse assunto, ok? Então, essa era a aula de hoje, que na verdade vale pela aula de amanhã, que é terça-feira, dia da nossa aula. E na semana que vem a gente dá continuidade, vocês tiram as dúvidas e a gente faz algumas correções de exercícios. Abraço a todos, fiquem em casa, mas não deixem de estudar. Abraço.